Olá, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquilo e seja bem-vindo. Receba o nosso convite para esse momento de oração para o seu dia e para você partilhar também com as pessoas que você ama. Falando em partilhar com as pessoas que a gente ama, estou aqui com a minha amada companheira Paula Aniello. Olá a todos e a todas. Que vai nos acompanhar todos aqui, junto também com uma companhia muito amada, que está representada no quadro, mas que está oniabarcante, como uma vastidão de consciência aqui à nossa volta. E hoje você vai perceber que tem um eco nessa gravação, o ambiente não é o nosso ambiente normal de gravação, mas é justamente para trazer essa simplicidade da oração. A oração não precisa de grandes pomposidades, né? Onde a gente está é a casa do caminho, como era dos discípulos, né? Então, qualquer lugar, sob qualquer circunstância, não precisa ter nenhum frufru para a gente buscar essa união, né, com o pensamento do Cristo, com toda a humildade, mas com todo o afinco. E hoje a proposta é a gente buscar isso, essa conexão com o Cristo. Independente, inclusive, da sua religião, da sua nomenclatura, todos são bem-vindos, de todas as religiões, de todas as nomenclaturas. E até uma forma da gente buscar fazer um exercício de vencer esses preconceitos, esses grilhões que mais nos separam do que nos unem no amor que o próprio Mestre nos pediu. Conhecereis que sois os meus discípulos, portanto, se amarem. Então a gente vai começar com um trecho, né? Depois a gente vai para uma música e uma prática conjunta. Então, o trecho nosso, por gentileza, a Paola vai ler, enquanto eu pego o violão aqui. Disse-vos isto para que tenhais a paz em mim. No mundo passareis tribulações, mas tende confiança. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Olha ele olhando para você ali de trás. Tem de bom ânimo. Então a gente vai começar com uma música, aproveitar também a ilustre presença dela, que ela é musicista. Ela tem até um canal de música aqui no YouTube, que é Paola Aniello, com 2 L's. Ela vai me ajudar a não errar muito na música. Mas a gente vai estar cantando para Deus, às vezes isso daí é desculpa para quando a gente está cantando mal, né? O que importa é o sentimento. Mas vamos lá, todo mundo, a gente se une nessa. Aposto que você também já cantou errado na vida, mas com bastante sentimento. E é o que importa, é o que importa. Essa música, acho que ela é bastante conhecida no meio evangélico, né? Se eu não estou enganado. Sim, bastante conhecida no meio evangélico pela versão da Aline Barros. A música se chama Ressuscita-me. Ressuscita-me. Eu não sou evangélico, mas eu acho que a Paula chegou a ser evangélica um período da vida dela, mas assim, é um momento de união. Todas as denominações são acolhidas nesse amor. Então a gente gosta de valorizar isso. De hoje cantar uma música evangélica, depois uma música católica, uma música espírita, uma música do pessoal do Daime, se precisar, uma música budista, um mantra hindu, quando é com coração, quando é com direcionamento, não para virar um balaio de gato, não é isso. Mas é para saber reconhecer o nome de Deus sendo louvado, cantado e honrado em todas as línguas, em todos os povos, porque Ele é um só. E é amor. Essa sempre foi, inclusive, a mensagem aqui do canal. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Aqui no teu sol o teu nome tem todo
preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. A música é sempre um ótimo diapasão para a alma, né? Leva a nossa sintonia lá para onde ela precisa ir. Gente, para tornar mais fácil, mais didático, mais prático, nós vamos repetir uma frase ao longo dessa oração, né? Eu já vou explicar para vocês. Quem tiver um terço em casa, pode ser um terço, pode ser um japamala, eu não sei a sua religião, a sua tradição, mas hoje isso não importa. Hoje é o amor que está em jogo, hoje a gente está diante do mestre do amor. Aquele que acolhia as minorias, os diferentes e colocava todos eles sobre a mesma mesa, servindo o mesmo pão. É essa fraternidade que a gente está precisando agora mais do que nunca. Para a gente se concentrar, e eu vou explicar agora, é importante a gente lembrar o seguinte: a gente faz as nossas preces, as nossas evocações, a gente pede as intercessões ao Cristo, mas é importante lembrar que toda relação saudável é sempre uma via de mão dupla. Não é só o nosso pensamento que se eleva até o Cristo. O pensamento dele transpassa tempo e espaço, relatividade e até as nossas imperfeições, para pairar sobre a nossa caminhada, para viver em nós, para brilhar na nossa vida. O pensamento do Cristo, o sentimento e o amor do Cristo estão aqui agora, estão sobre a sua vida, sobre a minha vida, da Paula, de todos nós. O pensamento do Cristo vive em nós, esperando apenas a gente sintonizar. É como o sol lá fora, brilhando na vastidão. Se eu abro a minha janela, o sol entra. E é o mesmo sol que ilumina aqui, no estado de São Paulo, está iluminando lá no Maranhão, no Rio de Janeiro. É o mesmo sol que pede para que a gente abra a porta, a janela. E nesse momento a gente vai convidar o nosso ilustre convidado a entrar, a remover a pedra do túmulo da nossa ignorância, das nossas falhas, da nossa imperfeição, daquilo que nos toca nesse momento. E a gente vai usar então uma contagem, né? Repetindo a seguinte frase de início: o pensamento do Cristo vive em mim. É importante a gente tomar consciência. A palavra, o Logos, faz com que a gente tome consciência. A gente repete tanta coisa, né? Se a gente for observar as coisas que saem pela nossa boca, então nesse momento a gente volta esse dom da palavra a serviço da comunhão espiritual. Por que eu sugeri, se você tiver um terço, um japamala, ou as falanges do seu dedo, um grãozinho de arroz, tanto faz, é na simplicidade. Eu percebi que o meu terço, ele tem 54 contas. O japamala, que é o rosário hindu, né, para quem pratica yoga, está acostumado, pode ser que você tenha um desses na sua casa, ele tem 108. Então a gente vai repetir duas frases. A primeira é: o pensamento do Cristo vive em mim. Eu vou repetir 54 vezes, você me acompanha. E a segunda frase é: o amor do Cristo vive em mim.
mais 54. Então eu vou fazer o terço ida e volta. Eu não vou seguir dogma nenhum, nenhuma formalidade religiosa. É para contagem e conexão espiritual pura, simples, sem rótulo, simples, como ele pedia para a gente, a simplicidade do amor. Vou fazer 54, o pensamento do Cristo vive em mim. E 54, voltando, o amor do Cristo vive em mim. Quem estiver usando o Japamala vai fazer 54, vai chegar na metade. E os outros 54 vai terminar a contagem do 108. Gente, bora para a prática. Sem mais delongas. Simplicidade, coração, fraternidade, união. Não sei quem é você, não sei onde você mora, sua religião, isso não importa. Porque para Cristo, nesse momento, com Ele olhando nos nossos olhos, na nossa alma nua, despida na frente dele. Porque as nossas aparências, que a gente engana os outros, não servem para Ele. É a nossa alma ali, ó, nua diante dele. A gente pede também a companhia do nosso amigo espiritual, que talvez você chame de anjo da guarda, de mentor, de guia. É a mesma presença, independente do nome. Esse ser enviado por Deus para nos amparar na caminhada. A gente pede a presença dele aqui, ou dela, embora o espírito esteja acima dessa divisão de polaridade sexual, às vezes ela se apresenta como uma polaridade, mas paira além, ainda mais esse ser. Que ele ou ela esteja aqui conosco, nos amparando, nos protegendo. Também que possamos estar sob a proteção da misericórdia das falanges que atuam em nome do bem, do Cristo, de Maria, de Arcanjo Miguel, trazendo-nos proteção, pela misericórdia do amor do Altíssimo. Desse Deus que é puro amor e que não está separado da nossa vida. Vamos lá, vou começar. Vou pôr uma musiquinha para a gente conseguir se concentrar um pouco mais. Na simplicidade, gente. Convida Cristo para entrar na sua casa agora. Abre a janela da alma. O pensamento do Cristo vive em mim. 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 Repita com a gente. O pensamento do Cristo vive em mim. 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 O
pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O pensamento do Cristo vive em mim. O meu terminou. Vou fazer mais 54 com a frase: o amor do Cristo vive em mim. 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 Tenhais bom ânimo. E nesse momento, aproveite alguns segundos de silenciosa comunhão, recebendo a presença, a visita desse ilustre convidado na sua casa, na sua vida, removendo a pedra, te chamando pelo nome agora. Você sabe que o acaso não existe. E a gente lembra do poeta Rumi: aquilo que você busca
está buscando você. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Voltando devagarzinho dessa comunhão, mas sem perder essa presença. Que ela te acompanhe e te abençoe ao longo desse dia, que você possa transbordar isso e levar um pouco dessa luz para os seus amados, principalmente para aqueles que estão precisando de amor. Deus te abençoe, te agradeço pela participação. Gostaria de terminar esse vídeo com palavras suas, o que você sentir de dizer. Que a paz permaneça em nossos corações e que Deus abençoe, que a Mãe Divina abençoe cada um de nós. E, emano, faço votos que as nossas famílias recebam essas bênçãos e que possa ser a extensão do amor divino da nossa Mãe Divina para o planeta, para todas as consciências nesse momento. E agradeço pela confiança. Agradeço pela confiança. Por esse momento especial. Muito obrigado. Agradecido pela sua presença. Fica na paz, brilhe a sua luz. Receba um beijo na alma e um abraço do tamanho do sol. Ele não morreu lá atrás. Ele está vivo, aqui e agora. Aí e agora.
Fica na paz.